Professor, por que o Rui Barbosa trocou Nova Friburgo por Petrópolis? A troca de Friburgo por Petrópolis deveu-se principalmente à morte do grande amigo dele, que era foi Rodolfo Dantas. Em 1901, Rodolfo Dantas, muito doente, foi para a Europa. E aí ele passa a se tornar, as férias dele, ele passa a frequentar Petrópolis então, e deixa Friburgo. Pode exatamente ter corroborado. Agora, mas mesmo assim, ele, a partir de 1902, ele vinha anualmente, até 1906, ele vinha pelo menos uma vez por ano para visitar o filho que estava matriculado no Colégio Anchieta. Ah, o filho dele ficou em regime de internato. Mas nunca mais passou os verões dele aqui. Somente para visitar o filho. Só para visitar o filho. Que fez a formação dele no Colégio Anchieta. Exatamente. O senhor fala que oração aos moços não foi feito no Colégio Anchieta. Não. Eu visitei o memorial do Colégio Anchieta e as pessoas que trabalham lá afirmam que oração aos moços foi no Colégio Anchieta. Inclusive, eu me lembro que quando eu lancei meu livro, eu falei que oração aos moços foi no Colégio Anchieta, e o senhor uma vez me encontrou e falou assim, olha, você tem que corrigir aquilo no seu livro, porque oração aos moços não foi no Colégio Anchieta. Aí eu falei, vai ficar para a próxima edição. E continuo afirmando a você que não foi. Deixa eu falar, só um instantinho, a minha fonte foi o Gilberto Freire em Ordem e Progresso. Gilberto Freire, quando escreveu o livro Ordem e Progresso, que ele fala de Rui Barbosa, ele fala oração aos moços no Colégio Anchieta. O Anchieta afirma que oração aos moços foi feito lá e eles têm prova disso. Então, 2-1. Em absoluto. Mas o senhor que conhece então, bem... eu vou lhe... Olha, o discurso do Colégio Anchieta, que muita gente, autores, historiadores costumam dizer que a oração aos moços teria sido esse discurso aos formandos. Não foi. Repito, a oração aos moços foi também um discurso como paraninfo da turma de Direito da Faculdade de Direito de São Paulo em 1920. Não foi em São Paulo. Na Faculdade de Direito. Aquela realmente a oração aos moços. O que contribuiu para que ele voltasse às boas com a igreja foi exatamente ele ter conhecido o Colégio Anchieta, ter conhecido os padres jesuítas, de quem ele falava muito mal, principalmente os jesuítas. Mas em 1898, o Rodolfo, que já estava aqui há algum tempo, já conhecia o Colégio Anchieta, então o Rodolfo convidou para que ele fosse conhecer o Colégio Anchieta. Ele aceitou. Eu acho que ele já tinha vontade de se aproximar dos jesuítas. Então, ele foi com o Rodolfo ao colégio e foi muito bem recebido pelos padres. Naquela época, ele foi recebido lá pelo padre Luiz Iaba. Professor, você gostaria de fazer alguma consideração final sobre nosso personagem? Dizer que eu estou agradecido por você ter me dado essa oportunidade. Nós que agradecemos de conhecer um pouquinho mais do homem, né? Do nosso veranista, né? Habitué Rui Barbosa, né? É verdade. E estamos na expectativa aí do seu livro. Eu parabenizo a você, porque eu vejo, quando é possível, eu vejo sempre o seu programa sobre história da nossa cidade. E quero também parabenizar a própria TV por permitir essas nossas conversas, mais um bate-papo que propriamente... A urna contendo os despojos do corpo de Rui foi levada em triunfo pelas ruas cariocas até o cais da Praça Mauá, onde, em navio da esquadra brasileira, foi devolvida à sua terra máter.
Ao longo de todo o percurso do préstito cívico, unidades do Exército prestavam a guarda de honra, enquanto o povo carioca, com ungido respeito, acompanhava a grande passeata, tributando a maior e a mais significativa homenagem até hoje prestada a um brasileiro. A espontaneidade e exaltação cívica com que o povo acorreu a essa justa homenagem prestada à memória da Águia de Haia é uma prova evidente de que o espírito de Rui está vivo na consciência do povo brasileiro, através de sua doutrina e de sua obra de evangelizador político, que nos legou uma gloriosa tradição de lutas pelos direitos do homem. Finalmente, depois de percorrer gloriosamente as ruas cariocas, chega ao cais da Praça Mauá o corpo de Rui Barbosa, que foi solenemente entregue pela Prefeitura do Distrito Federal à Marinha de Guerra do Brasil, que, prestando igualmente o seu tributo de homenagem à memória do grande jurista e tribuno, fez a trasladação dos restos mortais do insigne brasileiro para a sua terra natal, a Bahia. Içando sua bandeira a meio mastro, em sinal de respeito pelos gloriosos despojos que leva a seu bordo, o Maris de Barros, unidade da Armada Brasileira, deixa o porto do Rio de Janeiro em demanda da terra baiana, ninho murmuroso da Águia de Haia. A velha capital baiana engalana-se para receber triunfal e gloriosamente os restos mortais do maior dos seus filhos, aquele que pelo amor à justiça e ao direito, pelo seu saber e desassombro com que se entregou às grandes lutas das liberdades políticas da pátria, tornou-se o credor máximo da admiração e reverência dos seus concidadãos. Precedido por uma esquadrilha de aviões da FAB, da entrada da Baía de Todos os Santos, o Maris de Barros, trazendo de volta à terra natal, redivivo na imortalidade o corpo de Rui. Precisamente às 9h30 da manhã do dia 5 de novembro de 1949, um século após o seu nascimento, Rui Barbosa toca o solo glorioso de sua terra natal. Depois de atracado, o Maris de Barros recebe a visita oficial das altas autoridades eclesiásticas e governamentais, civis e militares, representativas do povo baiano, e que reverenciaram a memória ilustre do grande filho da Bahia, numa cerimônia que antecedeu o desfile glorificador com que a Bahia saudou o primeiro centenário de Rui. Às 13 horas, teve lugar o desembarque da urna contendo os restos mortais do grande brasileiro, tocante cerimônia que o povo assistiu emocionado. Recebido no seio dos seus concidadãos, o corpo daquele que na vida e na morte é o maior dos brasileiros, o paladino das liberdades públicas, foi levado em triunfo, glorificado pelo povo da terra que o viu nascer há um século, sendo conduzido como supremo troféu da inteligência e da dignidade baiana ao altar do
onde a urna que o encerra passará a pertencer àquele monumento da cultura da terra quadricentenária de Tomé de Souza. Grande cortejo de glorificação alcança a Praça Castro Alves, rumando para o Largo da Sé, acompanhado pela população baiana que se uniu unanimemente, entusiasticamente nas velhas ruas, para levar o próprio testemunho às gerações futuras, numa legenda eterna capaz de traduzir esse dia único na história de um povo. No Largo da Sé, perante o povo baiano, ali reunido pelas representações de todas as suas classes, governamental, magistrados, eclesiásticos, universitários, colegiais, militares e trabalhistas, a Marinha Brasileira desincumbiu-se solenemente de sua honrosa missão, entregando ao povo e ao governo da terra natal o corpo glorioso do seu filho ilustre. Dali, o cortejo rumou para o fórum, acompanhado por homens de todos os estados, moços de todas as terras, juventude das escolas, mocidade das academias, obreiros da grandeza material do país, como as representações sindicais, os que Rui dignificou como os advogados, os que Rui exaltou como os juízes, os que defendeu como os militares, os que Rui encarnou no seu desinteressado amor à grandeza da pátria como os ministros de Estado, os que redimiu com seu exemplo como os políticos, os que Rui tornou os apóstolos da verdade como os jornalistas, os que ele comparou a Cristo como mártires de um grande ideal como os professores, e finalmente o que ele imortalizou com seu gênio, o povo da grande e gloriosa terra baiana, todos irmanados nesse grande dia, no qual o gênio, na paz infinita do seu sono de justo, regressa à terra máter para o jazigo eterno do seu seio carinhoso. O cortejo tomou conta das velhas ruas baianas, percorrendo-as por mais de 5 horas, pleno dos sentimentos de júbilo, admiração e fé no apóstolo das liberdades humanas, naquele que em vida queria que as atrocidades do interesse econômico, os imprevistos da truculência imperialista, o peso dos armamentos e o orgulho dos autocratas se rendessem vencidos ante o oráculo dos tribunais, ante a fragilidade dos juízes, perante a primazia da lei. Como símbolo da fé no exemplo imperecível de sua grande vida, cuja lição será sempre um roteiro luminoso a ser seguido e procurado, o Brasil se irmana nas velhas ruas da capital baiana, num treito de veneração tributado à memória do seu grande filho, cujo gênio tornou conhecido e admirado no mundo o sagrado nome da pátria, fazendo-a crescer ante o respeito e a consideração das nações do universo. Nesse dia inovildável para a história baiana, cruzam-se em meio à consagração e o triunfo os gênios redivivos dos dois expoentes máximos da cultura e das tradições da democrática terra baiana. Alcançando finalmente o seu panteão, os restos mortais do insigne brasileiro
tomam lugar no Fórum Rui Barbosa, em solene ato onde ilustres oradores exaltaram mais uma vez as virtudes imperecíveis daquele grande espírito, cuja presença tornará aquele templo jurídico no monumento aos ideais de liberdade e de justiça. Ao inaugurar o Fórum Rui Barbosa, na ocasião em que se entronizavam naquela casa de direito os despojos do apóstolo da liberdade, o governador Mangabeira, o autor incansável das tradições do mestre, traçou comovidamente, em brilhante oração, os sentimentos da alma do povo baiano ao receber o corpo do maior dos irmãos, prestando preito de sua admiração e veneração mais efusivas à memória radiosa de Rui, que está vivo no espírito público, pois não desceu sobre o seu túmulo à sombra da noite. Ao contrário, um quarto de século após sua morte, vai à Bahia buscá-lo na paz infinita do seu sono, para dar condigno jazigo ao que resta do seu corpo, recebendo-o com veneração e com amor. No dia seguinte, foi o Fórum Rui Barbosa exposto à visitação pública, tendo a população baiana acorrido a visitar aquele templo da justiça, verdadeiro monumento arquitetônico que honra o governo que o construiu e onde repousam para sempre o corpo do mestre como supremo troféu da inteligência e da dignidade baiana, e que passará a pertencer ao patrimônio imaterial do direito que ali se aplica, da moral que lá se define, da justiça que lá se distribui, do patriotismo que lá se associa às formas sociais da equidade e da razão.